Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. E hoje estamos trazendo aí um assunto que vocês já pediram bastante, né? E para poder falar desse assunto que é a arqueologia, trouxe aí uma das pessoas que tem mais conhecimento disso aqui no Brasil, né? Que é a Juliana Cardoso. Juliana, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, boa tarde. Ok. Pessoal, a Juliana, ela é bióloga, tá? Mestre em comunidades e ecologia social, doutora em linguística e arqueóloga por profissão e paixão, tá? Tem experiência nacional e internacional na gestão de patrimônio arqueológico e cultural, possui também gestão empresarial de povos indígenas e tradicionais e bastante vasto conhecimento aí em órgãos privados e públicos, né? Juliana, como eu falei, né, a gente vai falar sobre arqueologia, um assunto que vira e mexe, surge aqui no canal, né? Explica para nossos ouvintes o que é essa área, né? E como é que ela está ligada à mineração. É um prazer falar de arqueologia. Então, eu já peço, a gente já falou isso, então me corte, porque senão eu vou falando. Tá bom. Mas a arqueologia é, na verdade, uma ciência que a gente toma como interdisciplinar e ela se apropria de uma série de outras disciplinas, como a biologia, sou biólogo de formação, a biologia, geologia, estatística, física, a antropologia, história, e para interpretar, né, esses remanescentes, esses vestígios materiais da cultura humana, né, da presença humana de grupos, né, dos antigos naquele lugar. Então, podem ser tanto objetos, né, que a gente chama de cultura material, ou as próprias pegadas, ou o pólen, ou que registrava, né, a vegetação naquela época. Então, tudo que remete à atividade ou à presença de grupos humanos naquele local. Essa interface ou essa presença da arqueologia na mineração, ela é danada, porque vamos pensar em dois vieses, né? O primeiro é o que muitas vezes com as empresas eu converso com números. Eu só converso em números. É a lei, o orçamento e o cronograma. Então, entendem. Ninguém compartilha comigo a paixão por arqueologia. Se compartilhar, ótimo. Mas se não, entendam. Façam arqueologia para você não ter problema com a lei, para você acertar o seu cronograma e não ter prejuízo no seu orçamento, porque vai atrasar tudo. Mais caro do que fazer um bom trabalho de arqueologia é você ter que pagar a diária do seu empreiteiro, pagar multa de contrato, de mobilização, porque simplesmente você deixou para depois fazer arqueologia. Porque a arqueologia está na lei, né? Desde a CONAMA 0186, que fala nos estudos de impacto ambiental que há a demanda, né, a obrigação, a orientação de se realizar os estudos de impacto ambiental. Dentre essas disciplinas que tem que constar no estudo de impacto ambiental, e a mineração ela se enquadra quase sempre no EIA, né, mineração grande, né, a abertura de uma cava, alguma coisa assim. Então, você tem que fazer, né? Tem uma série de empreendimentos que se enquadram ou se não enquadram, mas no fim das contas, se você destruir parcial ou totalmente vestígios arqueológicos, você está incorrendo contra a lei, né? Então, você vai preso, vai todo mundo preso, desde o pessoal lá de cima até lá embaixo, e paga multa, paralisa sua obra e tal. Então, esse é o primeiro vínculo com a mineração, que eu acho que é o mais assim, latente, o que mais talvez preocupe o pessoal da mineração. O segundo é que a presença de sítios arqueológicos no Brasil, no mundo, é muito abundante. A gente não imagina que tem tanto, né? Mas em áreas cársticas, principalmente, e o cárstica, vamos entender, eu estou falando provavelmente para um monte de geólogos, aí eu peço desculpas por qualquer rabiada que eu der, mas você tem abrigos, né? Você tem mesmo os sumidouros, qualquer gruta, qualquer cavidade, né, penetrável pelo homem, a gente pode achar sítios arqueológicos ou remanescentes esparsos, né, assim, escassos de material arqueológico. Pode ser osso, pode ser cerâmica, pintura, pode ser lítico, o que for. Então, se a gente pensar no calcário, por exemplo, a quantidade de sítio arqueológico em abrigos calcários é absurda, né? Exato. Lá por volta de 2000, que teve aqui em Minas Gerais, teve um boom do levantamento arqueológico em áreas de canga, porque a gente não imaginava que tivesse, né, cavidades em canga, e aí
brotou, de repente, tudo quanto é lugar você tinha, né, uma cavidade. Então, lá também tem. A gente aqui no quadrilátero ferrífero a gente tem. Então, são esses maiores vínculos que a gente tem. Um é o licenciamento que te obriga a fazer o estudo. Né? Se a gente pegar a legislação do IFAM, né, tá em forma de Instrução Normativa 01/2015, ou então as demais portarias IFAM, elas todas vão falar que se você vai interferir em alguma área, você tem que fazer. Não espera o órgão ambiental te falar para fazer o estudo, não, porque a arqueologia é lenta, é bem lenta. A tramitação é lenta, a atividade em si, no resgate, é lenta. E a segunda parte é que boa parte dos sítios estão sobre abrigo, né? E abrigo está em área cárstica. A mineração adora área cárstica, né? Assim, e eu estou aqui no meio do minério de ferro, do ouro, então aqui tem coisa para danar. É piscar e achar. Exato. A gente estava falando aqui nos bastidores, né? Essa parte eu trabalho prestando serviço para o cimento também, vira e mexe, tem esse estudo de arqueologia, né? Juliana, a gente falou um pouco sobre essa ligação dele com a mineração, mas para o nosso pessoal que assiste o podcast da sociedade que não trabalha com mineração, qual o papel no estudo da evolução humana, o papel da arqueologia no estudo da evolução humana? Pois então, é até uma coisa bem interessante a gente conversar, porque muita gente confunde a arqueologia com a paleontologia, né? A gente não trabalha com dinossauro, né? E existe uma legislação do antigo extinto DNPM, hoje ANM, que estabelece um patamar, assim, o horizonte cronológico de 11 mil anos como registro fóssil. A partir daí é o registro fóssil. Lá atrás, quando eu estudei, sempre tive isso como referência, a gente tinha que registro fóssil é aquele que ou era de uma espécie extinta ou estava mineralizado, né? Você teve a substituição dos compostos orgânicos por algum mineral. Só que aí com essa coisa da ANM, essa legislação, então alterou. E aí, por que eu estou falando isso? Porque aqui nas Américas, principalmente aqui no Brasil, a gente trabalha arqueologia e cultura humana, Homo sapiens, embora não tenha mais essa subespécie, né? A gente tem Homo sapiens. E é uma espécie atual, a gente não tem uma extinção da espécie humana aqui nas Américas, então, em tese, tudo é arqueologia. Né? Agora você tem Homo sapiens neandertalenses, todos aqueles homens Cro-Magnon, de flores, aqueles todos são subespécies que estão extintas. Aí seria paleontologia. Mas isso arqueólogo, paleontólogo estudam os grupamentos humanos, né? A gente faz esse recorte porque a arqueologia vai contribuir com formas modernas, né? Essa forma moderna do ser humano, tanto em termos de, como diz a Débora Duarte Talin, com quem eu estava conversando, tanto em termos da biologia, né? Da anatomia, da fisiologia, né? A própria coisa orgânica, quanto da cultura material, né? Como que foi estabelecendo. Tinha um grupo formado na USP, encabeçado pelo professor Walter Neves, que eu acho que até já aposentou. Eles têm estudos fantásticos de evolução não necessariamente, mas de chegada do homem na América. Eles estudaram a Luzia. Então, o papel da arqueologia basicamente é contribuir com esses tempos modernos do ser humano, né? Que pode ser tanto a arqueologia pré-colonial ou pré-histórica, que é aquela dos grupos que não tem letra, né? Desculpa, letra não tem a língua constituída, não, escrita, não tem escrita formal, né? Quanto à arqueologia histórica, ou pós-colonial aqui no Brasil, que tem muita coisa da arqueologia da mineração. Aqui em Minas, nossa, é muito gostoso trabalhar com arqueologia da mineração. A gente descobre cada sítio, né? E eu, conversando com o pessoal das empresas, eu falo assim, vocês estão na cola do pessoal do passado, vocês não descobriram essas jazidas assim. Vocês descobriram porque eles lá atrás, né, que eram os feras... Interessante, né? Interessante. Você não parou para pensar isso, não. É só assim, tipo assim, você tira 1 grama, eu vou falar as proporções erradas, mas tudo na minha cabeça. Antes você tirava 1 grama por 100 gramas proporção de 1 grama de ouro para, sei lá, 100 gramas de solo que você remexia. Hoje deve estar 1 grama para 10 toneladas, né? Mas ainda assim vale a pena porque tecnologicamente houve uma evolução. Então, a arqueologia não deixa de ser esse elemento que vai te guiar para questões econômicas, questões de técnica, de tecnologia,
e de apropriação e aproveitamento dos recursos ambientais, né? Tanto para sobrevivência quanto para atividades econômicas, né? Porque uma substitui a outra e a outra, né? A gente tem áreas imensas aí de silvicultura de eucalipto, que hoje a gente só vê eucalipto, mas e lá para trás, um monte de sítio arqueológico havia ali, né? Só que hoje não acho. Realmente, bem interessante essa não é nem analogia, essa sequência de dados históricos, né, que remetem aí à nossa evolução. E como arqueólogo, Juliana, você chega para o pessoal e fala, olha, eu sou arqueólogo e tal. Quais os desafios enfrentados por arqueólogo hoje em dia? Você quer por ordem alfabética ou você quer por ordem cronológica? Eu acho que o principal problema eu acho que é a chegada muito recente do profissional arqueólogo no mercado. Exato, né? A gente ainda é muito acadêmico, a formação muito acadêmica, pouquíssimo voltada para o mercado. Então, essa falta de comunicação, esses ruídos, essa dificuldade desse relacionamento entre o profissional da arqueologia e as empresas, né? Porque as empresas de mineração têm o know-how da mineração, elas fazem as outras coisas porque são obrigadas, não é por paixão, não, né? E aí o arqueólogo normalmente é um sujeito apaixonado, assim como o antropólogo, assim como o biólogo, assim como o geólogo, todo mundo, né, entrar para essas áreas é porque gosta, né? Então, acho que lidar com a racionalidade econômica de um lado e da maximização do recurso, que é o recurso minerário, ou de qualquer outra área, ou um loteamento, ou uma usina hidrelétrica, que seja, com essa coisa da paixão do profissional de uma área que é quase uma ciência pura, não é, que me ouçam meus colegas, mas dá muito conflito. Né? Então, é muito importante que a gente saiba a legislação de cabo a rabo, e todo mundo, nós de cada arqueologia e vocês daí da empresa, né? Porque vai ter que fazer, em algum momento tem que fazer, né? Então, eu acho que entendo que o maior problema é essa ainda profissionalização, né, do arqueólogo. Mas a gente tem outras sérias dificuldades, que é tipo assim, as empresas, por exemplo, não existe esse cargo ou essa função chamada arqueólogo. Eu fui a primeira arqueóloga a trabalhar numa empresa privada no Brasil, né, que foi a Vale. E eu fui a primeira, homem ou mulher, não importa, eu fui a primeira contratada de fato. Você tinha outros profissionais que eram consultores e tal, mas dentro do quadro eu fui a primeira. E aí, você não é nada, você não é ninguém, você não é mais do que um analista ambiental. E hoje, quando você vai ver, muitas empresas de grande porte, elas têm aí no seu quadro um arqueólogo para poder lidar com essas questões, porque a legislação que nos ampara, ela é rígida, vamos dizer assim, né? Ela manda, você é obrigado a fazer. Se não vai fazer, aí você se vira depois com o Ministério Público, né? Mas manda desde 1988 fazer esses trabalhos, e desde 1925, não é 24, eu confundo esses números, 35, que o Brasil reconhece as suas jazidas arqueológicas e prevê punição para quem destruir. Então, essa comunicação, o desconhecimento da legislação, a morosidade que é o nosso trabalho, né? O IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é a autarquia do governo, que para quem são direcionados os estudos, eles têm muito pouco equipamento, tanto humano quanto equipamento. Né? Técnico, informática. Incrível isso. Terrível. Você precisa que eles vão fazer alguma vistoria, não tem gasolina para ir. Né? Ou às vezes eles demoram um século para te dar um retorno dos projetos e portarias. Não é por má vontade nem nada, é simplesmente porque não tem mão de obra suficiente para isso, né? E aí às vezes faz concurso com salário baixo e você não vai pegar profissionais já experimentados e já seguros do seu métier e colocar nesses órgãos. Então gera aquela insegurança do técnico que está chegando, né, no concurso, e ele vai ficar preocupadíssimo com o Ministério Público e não quer ir preso, e é muito Exato, liberal. É o nome dele, né? É o nome dele que está ali, imagina. Claro. E assim, tem pouca noção de processo, né?
aos poucos vai adquirindo, mas até que esse aos poucos vira o todo, isso demora demais. E fora, assim, uma vez eu me deparei com uma situação que o consultor, às vezes eu trabalho pela minha empresa, mas eu também sou subcontratada em várias outras, né? E aí viraram para mim uma vez e falaram: nossa, mas o empreendedor está reclamando que está muito caro, muito cara a hora de vocês e tal. Aí eu falei: olha, vai ver porque tá mesmo, né? Porque a gente estuda pra caramba, a gente rala pra danar, e eu acho que a gente deve ser bem pago, porque somos profissionais igualmente qualificados, quanto um geólogo, que é o maior, né? O top, um geólogo, um engenheiro. A gente também estudou muito, aliás, né? Então, eu entendo que um bom profissional, ele tem que ser bem remunerado. E eu vou defender isso até o fim, né? As condições que nos submetem a trabalho são terríveis, não faz ideia, né? E, assim, é caso, né? Se você quiser contar caso, a gente conta caso, mas são quase 30 anos, né, trabalhando na arqueologia. E temos dificuldades tecnológicas também, porque somos divididos basicamente entre a arqueologia acadêmica e a arqueologia preventiva de mercado. E aí não dispomos de recurso. Quem investe em arqueologia, de fato, é o governo. Nós tivemos aí um período bem triste, né? Já há bastante tempo que a gente tem poucos recursos disponíveis para pesquisa, né? E eu morro de inveja, se é que eu posso falar isso, do pessoal da geologia. Eu era da FEAM e da Vale, eu falava que quando eu crescesse eu queria ser geóloga. Caramba! A engenharia de Minas também. O que vocês têm de equipamentos disponíveis, de tecnologia disponível, vocês mapeiam tudo, olham tudo, é tudo que eu quero, né? A gente não precisaria nem ir para campo mais, é só passar as maquininhas voando, pronto, né? Mas um dia a gente chega lá. Com certeza, com certeza. E a gente falou de mineração, né? Aí quando a gente fala, você falando de causa e tudo mais, às vezes a gente se depara com um estudo de arqueologia que fala que está um pouco não é na contramão, mas está divergente ao meio ambiente. O que você pode dizer para a gente entre a relação entre a arqueologia e a preservação do meio ambiente? Como assim? Essa parte aí eu já não entendi. Existe a divergência entre o relatório da arqueologia e a preservação ambiental? Sim, porque às vezes a gente, pelo menos eu já me deparei com alguma coisa no sentido de dizer que a gente tinha que ter arqueologia, mas não precisava de ter um estudo ambiental complementar, né? Então, pois é, assim, porque essa relação, né? Como falei, a Economa 086 estabeleceu esse vínculo no licenciamento ambiental. Então, ela arrolou uma série de empreendimentos para os quais seria necessário Entendi. elaborar o estudo de impacto ambiental e fazer a tramitação toda do licenciamento ambiental, a partir do IBAMA, ou então setorizando para os estados e dos estados nos municípios. Então, cada um do licenciamento ambiental fez a sua parte, mas sempre lembrando a CONAMA 0186, que estabelece, né, as diretrizes do estudo de impacto ambiental. Paralelo a isso, você tem uma série de órgãos intervenientes participando do licenciamento ambiental. No caso de Minas Gerais, você tem o IEFA, que é o Instituto do Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico. Você vai ter... vai ter o IEF, vai ter a Agência de Águas daqui, o IGAM, que agora são integrados, né, já há um tempo na SEMAD. Mas aí você tem que ouvir também o IBAMA, você tem que ouvir a FUNAI, você tem que ouvir a ANM, em função das cavidades e paleontologia. Então, todo mundo está aí, esses processos correm em paralelo ao processo de licenciamento ambiental. Entendi. Mas, e aí é difícil para esses órgãos intervenientes acharem que eles estão num patamar mais abaixo do licenciamento ambiental, mas efetivamente a gente tem que encarar isso e dar como certo. O pessoal só está fazendo os estudos porque são obrigados pelo licenciamento ambiental. Por mais que a lei lá atrás falasse, você não pode destruir jazida arqueológica, não pode explorar jazida fossilífera, não pode matar índio, porque não pode, respeito ao ser humano, né? Não pode, às vezes, a gente teve um caso aqui, por exemplo, vários casos, que os sítios arqueológicos estão na área de APP. E aí? A gente vai fazer uma intervenção lá ou não vai? Tem que pedir autorização para isso ou não?
A APP é uma legislação federal, tal qual a legislação de estudos arqueológicos, que também é federal. Então, hierarquicamente, estão, né, para e passo, assim, quem que vai primeiro, ou então a bioespélio, né, bioespeleologia, quem que vai primeiro fazer o estudo? O bioespeleólogo vai fazer a coleta, ou o arqueólogo, porque um fica achando que o outro vai atrapalhar. Particularmente, acho que o bioespeleólogo tem que ir primeiro, porque quando a gente escavar, a gente vai levantar tudo quanto é poeira e vai matar os Interessante. Bom, mas isso é a minha perspectiva. Eu sou bióloga, sou arqueóloga, então eu entendo dessa forma. Eu puxo brasa para várias sardinhas, eu diria. Mas eu entendo que o prejuízo seria maior, né, em termos de afetar um outro nicho de estudo. O da bioespécie, que eles são bem mais frágeis. Imagina aqueles bichinhos todos, né, todos tampados de poeira, então é preferível fazer eles logo. Então, não existe exatamente um problema ou um descompasso, né, um descompasso entre a arqueologia e o licenciamento ambiental. E é preferível que se comece a arqueologia lá atrás, logo lá no seu planejamento. Porque, inclusive, eu fiz alguns trabalhos aqui que eu acho que foram ótimos, o IFAM daqui de Minas achou ótimo, que foi o que a gente mapeou áreas maiores, né? Em vez de pegar só a área do empreendimento, o empreendedor eu recomendei, vamos fazer tudo, porque cada hora você está fazendo um trabalho. Então, faz logo uma varredura, né? Aí não cai exatamente na IN 01 de 2015, IN, né, IFAM, Instrução Normativa 01 de 2015, mas ela cai na Portaria IFAM 0788, que fala qualquer intervenção, qualquer estudo arqueológico prescinde de uma comunicação do IFAM e sua aprovação. Então, quando a gente faz esse diagnóstico mais geral, aí você tem uma forma mais palpável, né, concreta, para você fazer o seu master plan, para se direcionar melhor, em vez de ficar naqueles picadinhos, que para nós é melhor, falando, porque cada estudo você vai ganhar mais. Mas eu acho que em termos ambientais, de preservação, de tudo, fazer esse diagnóstico geral, assim, é muito mais interessante para todo mundo. Menos financeiramente para o arqueólogo, que não me ouço meus colegas. Né? Que é isso. Juliana, uma dúvida até minha mesmo. Existe alguma diferença de fazer um estudo, um trabalho para o poder público e para uma empresa, por exemplo? Tem algumas diferenças? O que você pode dizer para a gente? A diferença, assim, como comentei um pouco antes, existem duas vertentes, né? A acadêmica e a arqueologia acadêmica e a arqueologia preventiva voltada para o mercado. Desde que se acate as orientações da portaria IFAM 0788, é tudo o mesmo trâmite, só que quando você faz, tanto para a empresa privada quanto para o órgão público, se é para licenciamento ambiental de alguma obra, aí você necessariamente vai cair na Instrução Normativa 01 de 2015 e seguir aquele rito lá. Se você vai fazer, eu tenho um sítio, e aí desconfio, acho lá uma panela, né, uma urna funerária com alguns ossos. Isso aí não tem nada a ver com licenciamento ambiental. Então, eu vou pedir uma autorização para o IFAM, contratar arqueólogos para irem lá trabalhar nessa área, usando a prerrogativa da 0788, portaria IFAM 0788, que fala qualquer trabalho de natureza arqueológica tem que ser precedido de uma autorização do IFAM. Né? Aí, a partir disso, aí que você vê se você vai seguir o rito da Instrução Normativa 01/2015, que é para licenciamento ambiental, ou para qualquer outra coisa. Né? Isso dá uma confusão danada. Né? Prefeitura, por exemplo. Tudo, se é licenciamento ambiental, a portaria a Instrução Normativa 01/2015. Se a prefeitura quer fazer um trabalho que, tipo assim, ela quer mapear os sítios arqueológicos para poder fazer um mapa turístico, por exemplo, desse município, por exemplo, não tem nada a ver com licenciamento ambiental, mas ainda assim, se for para ser alguma coisa interventiva, que vai ter que escavar ou fazer prospecção, tem que pedir ao IFAM autorização. Ele é o dono do bem, mas aí não é naquele ritual da IN 01/2015.
entendeu? Sim. Mas os procedimentos vão ser de acordo com o seu propósito. Uhum. Se é licenciamento ambiental, é 01 e N 01 2015. As outras coisas todas, aí o arqueólogo vai saber orientar melhor, né? Mas normalmente é necessário que se tenha uma portaria publicada no Diário Oficial autorizando esses trabalhos, portaria IFAM autorizando. A gente fez trabalhos aqui na Serra do Curral, né, para o dossiê de tombamento, que a gente não solicitou ao IFAM portaria para trabalhar, porque não ia haver intervenção. Então, na época, a superintendente, eu tenho por escrito, ela falou que não precisa fazer um projeto para você só andar e ver, né? Porque não era uma área para liberar para nenhum impacto, né? Era só realmente para ter conhecimento, a verba era curta, e o objetivo, o propósito era preservar a área, né? Então, é completamente diferente. Mas se a intervenção é para licenciamento, não importa se é empresa privada ou se é para governo. E prefeitura, estado, nem nada. E tem uma coisa que eu acho muito importante falar, que a gente está vivenciando algumas coisas assim. Eu posso contar esse caso? Claro, fica à vontade. Às vezes o pessoal vem e fala assim, não, porque a prefeitura já deixou, já nos autorizou fazer o trabalho aqui, já nos autorizou fazer essa pequena obra aqui e tal. Então o IFAM não tem nenhuma ingerência sobre isso. Não. Porque se é sítio arqueológico, é com o IFAM. A prefeitura pode adorar falar, o Estado pode adorar falar, poxa, eu era da FEAM, eu não podia dar nenhum parecer aprovando ou desaprovando. Eu podia ser mais restritiva na época, né? Mas quem manda, né? Quem bate o martelo é o IFAM, porque ele é o dono, né? Ele é a instituição federal que vai trabalhar, que vai gerenciar o patrimônio arqueológico que é federal, né? Não é nosso, a gente não pode comercializar, não pode destruir, não pode fazer nada. O IFAM tem que saber. Então não adianta a prefeitura te autorizar a fazer qualquer coisa, ou o governo do estado te autorizar qualquer coisa para algo que é federal. No fim das contas, quem dá as cartas é o IFAM. E é isso mesmo, né? É centralizador. As superintendências estaduais do IFAM, elas acolhem, né? Elas recebem esses projetos, elas analisam no primeiro momento e depois elas, se aprovadas, encaminham para o CNA, Centro Nacional de Arqueologia, ou para o CNL, Centro Nacional de Licenciamento, em Brasília, para que eles façam a análise final e publiquem a portaria para você desenvolver o seu projeto. Mas é muito bom, é muito importante a gente saber que, por mais que a prefeitura queira e autorize, por mais que o Estado queira e autorize, realmente quem delibera sobre o patrimônio arqueológico é a União, né? É o IFAM. É muito interessante, realmente. Você falou um pouco sobre a tecnologia, né? Que gostaria muito dessa tecnologia que a gente trabalha, que o que eu posso dizer que eu sou fãzaço de tecnologia, né? Para a mineração é que vai muito da necessidade, sabe? Quando a gente fala, não precisa ter um modelamento de corpos de forma mais rápida, e sempre tem aquele investimento e surge um software, surge algo que vá facilitar, né? Planejamento também. Nesse caso da arqueologia, essa tecnologia tem impactado o trabalho do arqueólogo nesses últimos anos? O impacto positivo, né? Porque eu sou mineira, bairrista, sou mesmo, mas é que eu trabalho mais aqui, vou puxar minha sardinha, minha brasa para essa sardinha de cá. Aqui a gente tem, em função do rompimento das duas barragens, né? Do Corpo do Feijão e a barragem de Mariana. Então, o que acontece? De Fundão e Mariana. A gente tem... o governo de Minas estruturou a legislação toda para acompanhar as barragens de rejeito. E aí, as várias disciplinas têm que fazer estudos nas áreas do dam break, né? Naquelas manchas que são as zonas de autossalvamento, depois a zona de salvamento secundário. Só que como que você faz estudos na área de autossalvamento, né, que eu acho que não sei se é meia hora ou uma hora de prazo, né, até que a onda chegue em você, se houver um rompimento de barragem, com arqueólogos lá em campo, sendo que às vezes a gente gasta 2 horas para chegar num determinado ponto. A gente não consegue sair em tempo, né? Exato, Então, nesse caso, a tecnologia, poxa vida, era fantástica,
né? Até tivemos várias discussões sobre isso, porque se você tem uma varredura que você consegue fazer essa análise, né, de cima para baixo, né, com LiDAR, né, a tecnologia LiDAR, isso para a gente seria fantástico. Algumas empresas conseguem, empreendedores conseguem fazer isso, pouquíssimas empresas de consultoria em arqueologia têm essa possibilidade, né? Mas era a forma da gente poder ter uma minúcia, né? Um dado técnico que aí não tem nem discussão. A gente ainda está muito na pré-história, né? Tem que caminhar para achar vestígio escondido embaixo de um monte de folhas e raízes e terra, né? Porque veio rolando, acaba que soterra. Então, se a gente tiver tendo essa tecnologia, anda muito mais rápido, né? Não sei se é mais ou menos eficaz, mas ela é eficaz de alguma forma, né? Isso é para achar. Por outro lado, a gente fez uma escavação, um trabalho de salvamento arqueológico muito sensacional, que a gente teve a confiança do IPHAN e fomos autorizados a trabalhar com máquinas pesadas, né? Então, foi com reta escavadeira, com a moto-niveladora, tudo muito acompanhado, né? De pertinho pela gente. Pertinho até que, assim, até o ponto que a segurança do trabalho deixava, né? Mas a gente... então, isso, pensa bem, você tem uma reta escavadeira que pode tirar decapiar mesmo, né? Para chegar na jazida arqueológica. Existem riscos ou não, mas até onde a gente viu, o impacto na quebra do material arqueológico é muito pequeno, irrelevante nesse lugar que a gente trabalhou. Com aquele tipo de sítio. Menina, então, assim, uma tecnologia que lá atrás, reta escavadeira... Tem aquele negócio do cara com como é que chama? E com o pincelzinho, eu pensei que é dessa forma. Não, mas quando você chega no sítio, na jazida, né? aí você para tudo e vai lá com o pincelzinho. E vou te contar, é delicioso. Claro, que a base de analgésicos, né? Porque essa idade vai dar mais. Os joelhos também. Eu peço encarecidamente, se um arqueólogo pedir para você comprar, lá, colocar na sua lista de material aqueles tapumes, né? Aqueles colchõezinhos de EVA, compre, porque os joelhos não aguentam. Desde que a artrose chega, implacável. Nossa! Mas é muito, muito bom. E aí, o que a gente tem feito também é registrar, filmar, ou então tirar fotos. Tem um colega nosso lá de Goiás, o Lázaro Francis Lima, que ele faz vários time-lapses, a gente escavando, limpando. E aí é encantador, né? Assim, você vê e, nossa, que legal. Aí dá para entender por que a gente ainda está lá atrás, com o pincelzinho, com a colher de pedreiro, que é nossa praia, assim, porque é muito delicado, o material realmente é muito delicado. Mas no primeiro momento, para descobrir, para tirar aquele canavial todo que está em cima do sítio, poxa, a máquina é sensacional, né? Entendi. Juliana, ele está chegando aqui ao final da nossa entrevista, né? Pois é, a gente ficaria aqui o resto da tarde conversando, mas vai ter espaço de você retornar, com certeza. Quem está escutando nossa entrevista e quiser ser realmente arqueólogo, né? O que ele precisa fazer e que dica que você pode deixar? É só uma piadinha, conversando sobre isso com um arqueólogo muito divertido, chama Welde Ferreira de Souza, lá de Goiás também. Eu comentei dessa pergunta, ele virou assim, repense. Mas não, eu diria que vá fundo. Né? Para um arqueólogo hoje, na minha época até que só tinham acho que 2 ou 3 cursos de graduação em arqueologia. Então eu me converti à arqueologia na antiga diretriz da Sociedade de Arqueologia Brasileira, que reconhecia o arqueólogo se ele fosse orientado durante 5 anos por um arqueólogo e publicasse artigos. Então eu sou dessa leva. Hoje você tem a legislação que estabelece os parâmetros. Então, em tese, se você é mais antigo, você tem que ter portarias publicadas no Diário Oficial, né, pelo IPHAN, a partir de não sei quando, ou então fazer a graduação e pós-graduação. Né? E hoje tem muito curso de arqueologia, o que não tinha na minha época. Né? E agora, uma dica, acho que a coisa mais preciosa que tem para mim hoje é a curiosidade. A curiosidade
e por ser curiosa demais, você vai fuçando, e nunca dá como completo, e nunca é suficiente. E porque li muito lá atrás, então você tenta... A imaginação vai no céu, né? Sem dúvida. Você não pode ter alguém de touro na arqueologia. Você tem que ter, sei lá, o pessoal mais aberto a possibilidades. Porque você tem que sair do comum. Imagina só, esses vários grupos étnicos ou nações que você tem, cada um todo mundo se alimenta. Uns se alimentam com as mãos, outros usam talheres, outros usam bowls, né, vasilhinhas, mas todo mundo come, né? Agora, a gente tem que ter a mente ligeiramente aberta para saber qual que é a estratégia daquele grupo que você está estudando para comer, né? E aí, quanto mais você lê e mais curioso maior vai ser a sua possibilidade de chegar a alguma conclusão sobre aqueles vestígios que estavam lá, né? E não é só ler literatura também, não basta só ler paper, não, é você poder entrar em outros grupos, em outras teses, em outros momentos, para você imaginar. Escavando em Goiás uma vez, cabelo tá. A gente achou um chiqueiro, né? Que era todo calçado. Eu falei assim, mas como assim? A arqueóloga coordenadora da época falou assim, escava porque ele pode ser calçado. Eu falei, quem que vai perder tempo em calçar chiqueiro? E não é que estava todo calçado, que seguia entre aspas, foi das primeiras vezes que eu escavei arqueologia histórica, ver um modelo europeu, no caso, né? Então, assim, a gente não pode ficar fechado para as possibilidades, elas existem. Então, tem que ser curioso e tem que ler literatura e artigo científico, porque senão a gente fica pequeno, né? Senão a gente só vai achar que para comer maçã você tem que descascar. Não, né? Se puder fazer propaganda, por exemplo, eu sempre achei que a sífilis, por exemplo, era uma doença, uma DST, ou tem uma nova sigla, mas era uma doença que ela não é só DST, era uma doença que vinha da Europa em função toda aquela sujidade deles, mas não. O pessoal do MAIUSP, né, o Rodrigo Elias, mais o André Strauss, o grupo deles, trabalhando aqui na Lapa do Santo e nas grutas aqui de Lagoa Santa, que eles chegaram à datação de 9.000 anos do primeiro vestígio de sífilis, e foi numa criancinha, né? Então, a gente tem que saber, né? A gente tem que se abrir para as possibilidades. Né? A gente se fecha para isso, você nunca vai cogitar que aquilo pudesse ter acontecido. E aí eu falei, não, eu mesmo fui resistente, falei, não, surto como chama? De sífilis na Europa foi tanto, mas não, aqui foi antes, bem antes, né? Olha só. Então, aí alguém virou e falou assim, a sífilis é nossa. Eu falei, poxa, que coisa mais legal. Com certeza. Juliana, se quiserem contratar a sua consultoria, como é que o pessoal que está assistindo pode fazer? Uai, eu estou até completando 10 anos de empresa agora, né? Eu saí da Vale em 2013 e abri minha empresa. É o meu e-mail que você quer? Sim, pode ser. Uhum. A minha empresa se chama Traços e Ofícios, então o e-mail, por enquanto, né, é tracoseofícios@gmail.com. Eu acho que é o mais fácil, né, de pegar. Não, e lá no LinkedIn, né, eu estou lá, porque a minha empresa sou eu, né, e aí tem os meus super parceiros, que são sensacionais, assim, e é que a gente vai, aos poucos, juntando as equipes para fazer cada um dos projetos, né, mas estamos lá, insistindo. E não desistam da arqueologia, porque a coisa de 40 anos atrás era, se não fosse um professor de universidade, você não sobreviveria dela. E hoje você consegue. Então, poxa, que bom, né? Realmente é bem bacana. Juliana, novamente, muito obrigado, tá certo, pela sua participação. Querendo retornar aí para o podcast, as portas estão abertas e a gente vai trocar figurinha aí para frente, com certeza. Muito obrigada. Espero que tenha sido minimamente contagiante, né? Porque eu realmente sou apaixonada com o que eu faço. Exatamente. E, assim, as disciplinas são várias, as possibilidades são várias, né? Todo mundo tem sua importância. É bem importante respeitar os limites de cada um, das profissões, né? Das atuações de cada um. Isso é fundamental. Exatamente. Juliana, muito obrigada pela oportunidade de falar um pouco da minha área. Tá, ok. Nós que agradecemos aqui. E, pessoal, aquele momento youtuber, tá? Não sabe se inscrever aqui no canal para não perder conteúdos bem bacanas com entrevistados tão conhecedores
como é a Juliana e como os próximos que estão vindo. Até a próxima. Até. Tchau.